Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde, companheiras e companheiros de luta. O Agosto Lilás chega em 2026 trazendo dados difíceis de digerir. E olha que quando números falam de mulheres assassinadas, eles deixam de ser apenas estatística. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que o feminicídio atingiu o maior patamar da história. E veja só, 44,4% das mulheres assassinadas morrem simplesmente por serem mulheres. É assustador. Essa violência tem cor, tem idade e muitas vezes acontece justamente dentro de casa. 65,1% das vítimas são negras. Aqui em Sergipe, as mortes aumentaram 50% em 2025. Agora, pensa comigo, como aceitar que apenas 10 municípios sergipanos têm delegacias especializadas no atendimento de mulheres? Pois é, e o feminicídio não começa no assassinato. Antes dele, vêm as ameaças, as humilhações, o controle, as agressões e tantas vezes pedidos de ajuda que ninguém escutou. E em tempo, é bom lembrar, medida protetiva, acolhimento e proteção são dever do Estado. Mas a violência contra a mulher é uma responsabilidade que pertence a toda a sociedade. Porque, convenhamos, uma mulher ameaçada dentro da própria casa não consegue viver plenamente nem no trabalho, nem em lugar nenhum. Para conversar sobre tudo isso, o TV Sintese recebe hoje Simone Rodrigues, advogada especialista no enfrentamento à violência contra a mulher e voluntária do Instituto Ressurgir Sergipe. Então, fique com a gente. Informação, reflexão e luta também ajudam a mudar essa realidade. Está no ar, TV Sintese. Antes de mergulharmos no tema do nosso programa de hoje, vamos dar uma passadinha no quadro Direito é Seu e ver o que o Dr. Hildon preparou para a gente. Queridos professores e professoras, o Sintese já entrou com a ação do piso de 2022. Estão circulando nas redes sociais e em grupos de WhatsApp mensagens sobre diferenças no pagamento do piso do magistério em 2022, especialmente entre janeiro e março, incentivando professores da rede estadual a procurar advogados particulares. Mas há uma informação fundamental. O Sintese já ingressou na Justiça com uma ação coletiva para defender esses direitos. E essa ação é mais abrangente. Além das diferenças referentes ao piso daquele período, busca outros direitos que, segundo o sindicato, foram negados antes mesmo de 2022. A ação contempla professores e professoras ativos e aposentados da rede estadual. O processo encontra-se na primeira instância e, por se tratar de uma ação coletiva, não foi necessária a apresentação individual de documentos ao sindicato. Por isso, antes de contratar advogado e ingressar com um processo individual, busque informações junto ao Sintese e à sua assessoria jurídica. Uma decisão individual pode ter consequências jurídicas e deve ser tomada com orientação adequada. Não decida pelo que circula no WhatsApp. Informe-se, conheça seus direitos e acompanhe a ação coletiva do Sintese.
A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O debate sobre a violência de gênero exige mais do que indignação. Pede conhecimento técnico e coragem. Para nos ajudar a entender os caminhos da lei e a proteção, recebemos hoje Simone Rodrigues, advogada e voluntária do Instituto Ressurgir Sergipe. Boa tarde, Simone. Seja bem-vinda ao TV Sintese. Boa tarde. Eu particularmente estou muito feliz de estar aqui e o Ressurgir agradece o espaço para esse debate. Nós que agradecemos. Simone, os dados de 2025 mostram que a maioria das mulheres é morta dentro de casa por parceiros ou ex-companheiros. Na sua experiência, dentro do Instituto Ressurgir, como a gente percebe os sinais de que uma relação sai do seu caminho de afeto, de carinho, de respeito e começa a tomar aí um caminho perigoso, um caminho da violência, um caminho que pode levar a uma tragédia? Olha, toda relação, ela tem, como a gente diz, o começo, o meio e muitas vezes o fim. A relação, quando ela começa a ter sentimentos, pensamentos abusivos, entendeu? O que seria esses pensamentos, sentimentos e ações abusivas? Muitas vezes, aquela questão de isolar, aquele cuidado excessivo, o ciúme excessivo. Quando uma relação ela cai no feminicídio, ela já apresentou anteriormente sinais de abusividade. E esses sinais, eles são visíveis sim. Muitas vezes a vítima ela está tão doente psicologicamente que ela não consegue enxergar esses sinais. Ela precisa de ajuda para que possa chegar ao ponto de dizer: olha, estou dentro de um relacionamento abusivo. Mas um dos primeiros sinais que a gente sempre diz é o isolamento de amigos e família. É o xingamento, é a humilhação. A mulher ela vai fazer uma comida, a comida ficou sem sal, de repente ele grita: como é que você faz uma coisa dessa? Deixar uma comida sem sal? Você é uma burra, você é uma broca, você não serve para nada. Aquilo que às vezes você acha que é só um momento, que é um ato apenas de agressividade passageira, é um sinal que aquilo ali ele vai desencadear uma outra situação. Dentro da violência doméstica, a gente tem um ponto que a gente chama de quê? Do ciclo de violência. Né? O ciclo de violência, ele dá para a mulher perceber, dentro desse ciclo de violência, esses sinais que vão surgindo. Porque existe aquele momento de lua de mel, em que eles estão ali trocando 1000 juras de amor, de abraços, de carinho, daquele eu te amo, você é linda, você nasceu para mim, eu só tenho ciúme de você porque meu amor por você é enorme. Mas depois começa o quê? As situações de agressividade, tipo: você chegou atrasada por quê? Por que você vai usar essa roupa? Por que você sai com aquela amiga? Eu não gosto daquela sua amizade. Ah, esse batom está muito vermelho na sua boca, está parecendo uma mulher vulgar. Você precisa se comportar como uma mulher casada, uma mulher que tem um marido, tem um companheiro. E depois que ele comete esse ato, aí ele vem novamente e adoça a relação. Não, eu falei aquilo, foi por sua culpa. Se você não me deixasse nervoso, eu não faria isso com você. Eu sou geralmente um homem tão bom com você. Quem é que vai aguentar você? Quem vai lhe suportar? Você é uma mulher difícil, mas eu estou aqui do seu lado. E aí a mulher novamente entra no ciclo da lua de mel. E assim são os sinais. O celular, que você já não tem tanto contato mais com aquele celular sozinha, porque praticamente ele olha todas as suas mensagens, ele lhe diz o que você deve ou não deve fazer, e isso você vai achando que é cuidado e não é cuidado, é abusividade. Doutora Simone, um dado muito assustador é que aqui em Sergipe houve um aumento de 50% nos assassinatos de mulheres. E aí, diante desse dado, apenas 10 municípios sergipanos
tem delegacias especializadas em atender mulheres vítimas de violência doméstica. Isso significa dizer que outros 65 municípios do nosso estado, eles não têm esse tipo de atendimento. Então, diante desse cenário, diante dessa realidade, como que a mulher pode conseguir se livrar, né, desse ciclo de violência, já que você não tem sequer espaços onde você possa fazer a denúncia, onde essa mulher possa ser acolhida de forma diferente, porque a gente sabe que não é a mesma coisa você ir numa delegacia comum, e num espaço que é direcionado a atender vítimas de violência doméstica. Veja bem, essa questão da ausência de delegacias especializadas, ela não é um fato único de Sergipe. Ela é uma questão que envolve todo o Brasil, é uma questão mais estrutural. Porque assim, a criação de uma delegacia especializada, ela envolve o quê? Concurso público, com pessoas especializadas que possam vir dar esse suporte. Ela envolve toda uma gama, né, de gerenciamento dessa situação que não fica apenas num plano, vamos dizer, raso. É uma questão de estrutura mesmo. Então, em Sergipe, particularmente, a gente não chegou ainda no patamar que a gente almeja, que é aquele feminicídio mesmo zero, é a mulher ser atendida ali na hora, sabe, tudo ali de forma muito célere. Não, ainda não chegamos nessa celeridade total, mas estamos caminhando bem. E, olha, a gente como OSIP, que a gente é uma entidade sem fins lucrativos e atendemos essa mulher, o Ressurgir Sergipe, atendemos essas mulheres, a gente vem observando isso nos encaminhamentos que são feitos ao CRAM, às equipes, por exemplo, da Procuradoria da Mulher, a Secretaria de Inclusão da Mulher, a Secretaria de Estado das Mulheres, de Política das Mulheres, a Secretaria do Município também, que a gente faz parceria, encaminhando essas mulheres para que elas possam ir para os programas sociais do governo. A gente percebe que está tendo uma abertura, está tendo, vamos dizer assim, um novo caminhar. Não é o desejado ainda, não é o que a gente deseja na prática, não é a celeridade ainda, mas Sergipe tem avançado. E como tem, principalmente no atendimento nas delegacias, entendeu? A criação da Casa da Mulher Brasileira agora, recentemente, foi um ponto transformador. Por quê? Porque agora a mulher ela tem um atendimento humanizado e com um serviço sério, que pode, vamos dizer assim, ela ali ser atendida já pela triagem, pela assistente social, pela delegada, e de uma forma que a mulher já se sinta acolhida no primeiro momento em que ocorreu o ato de violência, que ela sofreu aquela violência. Então eu volto a dizer, a questão de delegacias especializadas, ela abrange mais uma política geral, estrutural de todo o Brasil, principalmente da esfera do Poder Federal, do que particularmente o Estado de Sergipe. Agora estamos avançando, até porque, enquanto entidades que trabalham na defesa dos direitos da mulher, a gente vem buscando sempre essa situação de transformação. Doutora, o Anuário Nacional sobre Violência aponta que 65,1% das vítimas são mulheres negras. Na prática jurídica, no acolhimento, como que o racismo estrutural influencia na forma como essas mulheres são recebidas pelos órgãos de segurança pública e na efetividade de medidas protetivas que deveriam salvar a vida dessas mulheres? Olha, a mulher negra, ela sofre dupla violência. Ela sofre a violência de gênero e a violência pela cor da sua pele, né? O racismo. É uma violência que a gente que vem de outra situação, quando observa que chega a cliente lá para que a gente possa atender, muitas vezes a gente diz assim, meu Deus, como ela suportou? Entendeu? Porque essa pergunta que você me faz, a mulher ela sofre a violência lá no ambiente doméstico, chega no setor público, onde ela deve ser amparada, ela sofre nova violência. Isso era muito comum e ainda é em algumas situações. Mas eu volto a dizer a você, aqui em Sergipe a gente tem avançado nessa situação, tem avançado mesmo, no sentido de que nós temos muitas policiais agora militares femininas,
Muitas mulheres à frente de delegacia, à frente da Polícia Militar. A gente tem organizações aqui dentro de Sergipe voltadas à efetividade de políticas para as mulheres. E a gente, por exemplo, dentro da Delegacia hoje da Mulher, nós temos a doutora Josefa, né? Eu estou até citando o nome dela, porque ela, para mim, ela é uma referência, uma mulher preta, mas uma mulher que lutou e ocupa o espaço de poder, que é o espaço dela. Ela é referência sobre isso e ela faz um atendimento brilhante às vítimas. A Delegacia da Mulher aqui em Sergipe, eu digo porque eu já tive várias vezes lá pessoalmente com vítimas, acompanhando, sempre há um tratamento muito humano, muito próximo. A gente sabe desses casos, a gente sabe sim, porque a gente muitas vezes tem clientes que vêm até a gente e dizem assim, oi doutora, eu fui, não adiantou isso, eu fui, não resolvi aquilo. Mas a gente está vendo que com as denúncias, e quando a gente vai lá e comunica, quando a gente procura o órgão, cobra o serviço, cobra vamos dizer assim, a humanidade do serviço, um serviço mais célere, aí sim a gente está vendo que está tendo avanços. Então essas mulheres pretas, essas mulheres negras que sofrem desse tipo de violência quando procuram o órgão público e que tem ali naquele momento seu direito barrado, elas voltam muitas vezes e ao buscar ajuda a gente consegue reverter a situação. Mas eu digo a você, em Sergipe está tendo avanços positivos. A gente vem sempre participando de reuniões, a gente cobra. Quando a gente tem uma denúncia que chega até a gente procura a ouvidoria, a gente procura os órgãos especializados e tem avanços. Eu trouxe aqui esse folderzinho aqui cardzinho do Ressurgir, e aqui tem o contato do Ressurgir, que é 98852 1850. 98852 1850. Esse cardzinho aqui que a gente fez é para distribuir mesmo como forma de conscientizar, de nos buscar no caso, vou deixar bem claro também uma coisa, que lá elas ligam muito. A gente não advoga, certo? Porque aí a gente está fazendo o quê? Captação de clientela. A gente dá orientação, a gente dá amparo, ajuda psicológica, assistência social. Agora, em termos de advogar, de estar ali acompanhando e advogando, não. Sim. A gente trabalha com a orientação jurídica. Esse momento a gente está entrando na casa das pessoas falando sobre algo super importante. E eu te agradeço demais por estar aqui com a gente. Nosso tempo é curtinho, a gente poderia ficar conversando aqui muitas e muitas horas, tem muito assunto, mas eu espero que de uma próxima vez a gente venha com dados menos alarmantes, né, com mulheres que foram conduzidas aí à sua liberdade, né, e ao seu amor próprio. Obrigada, doutora Simone. Gratidão. A luta contra o feminicídio tem uma história feita de dor, coragem e resistência. Maria da Penha sobreviveu à violência, denunciou, insistiu, transformou sua própria história em símbolo de uma luta coletiva. Em 2006, o Brasil ganhou uma lei específica para enfrentar a violência doméstica. Em 2015, o feminicídio passou a ser reconhecido pela legislação brasileira. Foram conquistas importantes, arrancadas pela mobilização de mulheres que se recusaram a aceitar o silêncio como destino. Mas nenhuma lei será suficiente se a proteção chegar depois da morte. Precisamos de prevenção, acolhimento, denúncia levada a sério e estado presente antes da tragédia. Porque a nossa luta não é apenas para punir quem pratica o feminicídio. É para chegar ao dia em que possamos finalmente riscar essa palavra da nossa gramática social. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. A quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.